Olá, pessoal! Dando continuidade às apresentações dos seminários, orientadas pelo professor Raildo Coqueiro da disciplina Fisiologia do Exercício, ficamos responsáveis por falar sobre as respostas circulatórias ao exercício e sobre a regulação dos ajustes ao exercício. Meu grupo é composto por Gisele Gomes, Letícia Duarte, Mariana Norberto, Rebeca Gonçalves e por mim, Fábia Costa. Somos discentes do curso de Bacharelado em Fisioterapia pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Jequié. Bom, dando início à nossa discussão, eu vou falar um pouco sobre as respostas circulatórias ao exercício. Sabemos que no momento em que iniciamos o exercício, diversas respostas circulatórias são desencadeadas, permitindo assim que a realização do mesmo aconteça de forma satisfatória. Dessa forma, as alterações na frequência cardíaca e na pressão arterial que ocorrem durante o exercício refletem ao tipo e intensidade do exercício, como também a duração e as condições ambientais sobre as quais ele foi realizado. Por exemplo, a frequência cardíaca e a pressão arterial são mais altas durante o trabalho com os braços do que com as pernas, a determinado consumo de oxigênio. Além disso, o exercício realizado sob condições de calor resulta em frequências cardíacas mais altas, se comparado ao mesmo exercício realizado sob condições ambientais frias. Por fim, é importante falar também que durante o exercício, a quantidade de sangue bombeada pelo coração deve ser alterada de acordo com a demanda elevada de oxigênio do músculo esquelético. E os fatores que mais influenciam a frequência cardíaca são o sistema parasimpático e simpático. O sistema simpático aumenta a frequência cardíaca, enquanto o sistema parasimpático diminui a frequência cardíaca. Influência emocional. O exercício submáximo, ou seja, que está um pouco abaixo da sua capacidade máxima, realizado em uma atmosfera emocionalmente carregada, resulta em frequências cardíacas e pressões arteriais mais altas, em comparação ao observado quando o mesmo trabalho é realizado em um ambiente psicologicamente neutro. E o que isso quer dizer? O exercício submáximo, numa condição emocional carregada, resulta em frequência cardíaca e pressão arterial mais elevadas, comparado ao trabalho realizado em um ambiente psicologicamente neutro. Essa elevação emocional da frequência cardíaca e da pressão arterial, em resposta ao exercício, é mediado por um aumento da atividade do sistema nervoso simpático. Dessa forma, a emoção eleva a frequência cardíaca e a pressão arterial antes do exercício, mas geralmente não altera a frequência cardíaca ou a pressão arterial durante o exercício. Na transição do repouso para o exercício, logo no início há um rápido aumento na frequência cardíaca, no débito cardíaco e no volume sistólico. Foi demonstrado que a frequência cardíaca e o débito cardíaco começam a aumentar no primeiro segundo após o início da contração muscular. Se a taxa de trabalho for constante e estiver abaixo do limiar de lactato, um platô de estado estável em termos de frequência cardíaca, volume sistólico e débito cardíaco vai ser alcançado dentro de 2 a 3 minutos. Ou seja, na transição do repouso para exercício, o consumo de oxigênio ele aumenta rapidamente e atinge um estado estável dentro de 2 a 3 minutos. Bom, a imagem ao lado mostra as alterações de débito cardíaco, volume sistólico e frequência cardíaca durante a transição do repouso para o exercício em intensidade constante e durante a recuperação. A recuperação do exercício de baixa intensidade e de curta duração geralmente é rápida, como mostra na figura ao lado. Podemos observar que a frequência cardíaca, o débito cardíaco e o volume sistólico caem rapidamente aos níveis de repouso após esse tipo de exercício. A velocidade de recuperação varia de um indivíduo para o outro, ou seja, os indivíduos com bom nível de condicionamento vão apresentar uma recuperação melhor em relação àqueles sem treinamento. Em relação à frequência cardíaca de recuperação, geralmente as inclinações da redução da frequência cardíaca são iguais para todos os indivíduos, os treinados e os não treinados. Porém, para os indivíduos treinados, a recuperação deles é mais rápida, porque eles não atingem a frequência cardíaca tão alta quanto os indivíduos não treinados. A recuperação do exercício prolongado é bem mais lenta de como mostra na figura ao lado. Isso é válido quando ocorre o exercício sob as condições de calor ou umidade, pois a temperatura do corpo elevada vai retardar a queda da frequência cardíaca durante a recuperação do exercício.
Nesse slide, nós vamos falar sobre respostas cardiovasculares ao exercício incremental. Eu destaquei algumas coisas importantes aqui. A primeira delas é que tanto o débito cardíaco quanto a pressão arterial vão aumentar desse exercício incremental, junto com o consumo de oxigênio. Outra coisa que vai aumentar junto com o consumo de oxigênio é o fluxo sanguíneo para os músculos. Isso é interessante porque isso vai garantir que quando o corpo precise de mais ATP durante o exercício, também aumente a quantidade de oxigênio que vai ser ofertada. Outra coisa que nós precisamos falar aqui é sobre o platô. Tanto o débito cardíaco quanto a pressão arterial vão ter um platô máximo nesse incremental, que vai ser ali perto do 100% de VO2 máximo. Esse platô também vai botar um teto para a quantidade de oxigênio que é levada para o músculo esquelético. Outra coisa que a gente tem que falar aqui é por que, esse débito cardíaco vai aumentar e essa pressão arterial vai aumentar também. O débito cardíaco vai aumentar por quê? Porque vai ter uma diminuição da resistência vascular ao fluxo e um aumento da pressão arterial. E a pressão arterial vai aumentar por quê? Porque vai ter um aumento da pressão arterial sistólica. A pressão diastólica vai se manter constante durante todo o exercício. E esse aumento da pressão arterial e do débito cardíaco vai levar ao quê? Vai levar ao aumento do trabalho para o coração e aumento também das respostas metabólicas. E isso é mensurado através de uma fórmula chamada produto duplo, que é essa formulazinha que eu coloquei aí, que vai multiplicar a frequência cardíaca por pressão arterial sistólica. Bom, nesse slide aqui nós continuamos falando de trabalho incremental, mas nós vamos tocar mais agora no produto duplo. Nessa tabela tem algumas coisas interessantes que a gente tem que considerar. Por exemplo, aqui a gente percebe que com o aumento do exercício vai aumentar também a frequência cardíaca e a pressão arterial sistólica. Isso vai aumentar o trabalho sobre o coração. Outra coisa interessante é que em velocidade máxima, o produto duplo é 5 vezes maior do que em repouso. Outra coisa interessante é que se esse produto duplo é 5 vezes maior em velocidade máxima, isso quer dizer que em velocidade máxima, o trabalho sobre o coração vai ser 500 vezes maior do que em repouso. Se a gente pegar, por exemplo, uma aplicação prática disso, vamos dizer uma pessoa com bloqueio na artéria coronária. Ela está lá fazendo exercício e ela chega a um trabalho de 30 mil. Quando ela chega a esse trabalho de 30 mil, ela vai sentir uma angina no peito. Então, ela vai lá consultar o cardiologista, vai consultar o fisiologista do exercício. Eles vão virar para ela e falar, falar para ela sempre fazer, e vão passar exercícios para ela, que ela vai atingir um produto duplo de 30 mil pés, porque isso vai diminuir o risco dela sentir dores no peito. Olá, gente! Como vocês podem ter visto anteriormente, a frequência cardíaca e a pressão arterial vão ser muito maiores durante o exercício para braços do que para pernas. Neste gráfico, ao lado, vocês podem observar que a comparação entre os dois, E vão concluir que vai haver um aumento, na frequência cardíaca e na pressão arterial mais para braços, exercícios para braços, do que exercícios para pernas. Mas por que isso ocorre? Bom, a frequência cardíaca, ela ocorre devido à descarga simpática aumentada para o coração durante o exercício para braços em comparação ao exercício para pernas. Sem contar também que o exercício isométrico, ou seja, aqueles que vão promover a contração muscular, eles também vão promover o aumento da frequência cardíaca, só que a diferença é que no exercício isométrico vai ocorrer acima do normal. Já com relação à pressão arterial, ela ocorre, há uma vasoconstrição nos grupos musculares inativos. Essa vasoconstrição, ela seria uma contração que ocorre nos músculos das paredes dos vasos sanguíneos. Por exemplo, quanto maior for o grupo muscular, envolvido na execução dos exercícios, por exemplo, o das pernas, mais vasos serão dilatados. Bom, gente, agora vocês já pararam para pensar como ficaria a frequência cardíaca e a pressão arterial em exercícios intermitentes, ou seja, aqueles exercícios em que ocorrem intervalos? Bom, a recuperação da frequência cardíaca e da pressão arterial entre cada série de exercícios vai depender de vários fatores, como, por exemplo, o condicionamento físico de cada indivíduo, das condições ambientais e da duração e, claro, da intensidade do exercício. Isso significa que, quando fazemos exercícios leves em um ambiente frio, a recuperação da frequência cardíaca e da pressão arterial entre as séries
dos exercícios é quase completa e ocorre mais rápido, em minutos. Agora, se fizermos exercícios de grande intensidade em um ambiente quente ou úmido, vai haver um aumento cumulativo da frequência cardíaca e é claro que a recuperação não será completa e vai ser muito mais lenta. Agora eu vou deixar vocês com os próximos slides. Nesse slide, nós vamos tratar sobre o exercício prolongado. Para falar de exercício prolongado, nós temos que pensar em 3 variáveis. Quais são elas? Débito cardíaco, volume sistólico e frequência cardíaca. Bom, o débito cardíaco no exercício prolongado, ele vai se manter constante, como a gente pode ver aí nesse primeiro gráficozinho. Já o volume sistólico, ele vai diminuir, enquanto a frequência cardíaca vai aumentar. Por quê? Esse débito cardíaco vai se manter constante durante o exercício prolongado. Porque na mesma magnitude que o volume sistólico vai diminuir, a frequência cardíaca vai aumentar. Ou seja, eles são inversamente proporcionais. Por isso que o débito cardíaco vai se manter constante durante o exercício prolongado. E tem um nome para isso, para quando o volume sistólico diminui e a frequência cardíaca aumenta na mesma magnitude? Tem sim. O nome disso é drift cardiovascular. E o que é o drift cardiovascular? Como ele acontece? O drift cardiovascular acontece da seguinte maneira. Quando a gente faz o exercício, a nossa temperatura aumenta. Primeira coisa. Depois da temperatura aumentar, vai levar a uma desidratação. A desidratação vai levar à diminuição do volume plasmático. Essa diminuição do volume plasmático vai levar à diminuição do retorno venoso para o coração. Essa diminuição do retorno venoso para o coração vai afetar o volume sistólico, que vai diminuir. Outra coisa interessante para a gente falar aqui, quando se trata de exercício prolongado, é exercícios prolongados em altas temperaturas. O que acontece em exercícios prolongados em altas temperaturas? As coisas que eu falei continuam do mesmo jeito, sem alteração? Não, vai ter alteração. Qual vai ser a alteração? Eu já explico para vocês. Eu vou explicar através de um exemplo. Quando a gente faz exercício prolongado, é comum a gente pensar em, por exemplo, uma maratona. Então, a pessoa está lá, correndo em uma maratona por 2 horas e meia. Vamos dizer, assim, em termos de exemplificação, que ela está com um trabalho de 70% a 75% de VO2 máximo. O que vai acontecer com a frequência cardíaca dessa pessoa? Ela vai ser altíssima, muito mais alta até do que está mostrando nesse gráfico aí de frequência cardíaca. Isso vai acontecer principalmente, nas últimas horas do exercício. Então, nas últimas horas dessa maratona, a pessoa vai ter uma frequência cardíaca altíssima. Bom, durante o exercício acontece o aumento da estimulação simpática do coração e isso ocasiona diversas respostas circulatórias com relação a esse exercício. Na imagem resume alguma dessas respostas e o primeiro ponto é a respiração mais profunda, que vai auxiliar no retorno venoso, o qual vai ser um dos fatores contribuintes para o aumento do volume sistólico, que consiste no volume do sangue bombeado pelo ventrículo cardíaco esquerdo por batimento, e a sístole corresponde à fase de contração do coração. Outra causa também é o aumento da ativação do sistema simpatoadrenal, que é um sistema componente do sistema nervoso e um dos seus papéis é a regulação da secreção de catecolaminas, as quais são liberadas na corrente sanguínea em resposta ao estresse físico e vai auxiliar na transmissão de impulsos nervosos ao cérebro. Além disso, vai aumentar as liberações de substâncias para energia, dilatar os brônquios e pupilas, etc., e esse aumento do sistema simpatoadrenal vai influenciar no aumento do volume sistólico, bem como um aumento da frequência cardíaca. Outro motivo é que essa atividade do músculo esquelético vai levar à vasodilatação metabólica dos músculos, o qual é um ponto que vai influenciar nesse aumento do volume sistólico, ou seja, vai provocar a vasodilatação das artérias e arteríolas nos músculos esqueléticos que estão ativos. E do mesmo modo vai ocorrer a vasoconstrição simpática das vísceras, que corresponde a esse aumento na resistência dos vasos em áreas que estão sendo menos ativas. Portanto, o resultado final vai ser o aumento do débito cardíaco, que é esse volume total do fluxo sanguíneo produzido pelo coração a cada batimento. E esse débito cardíaco vai ser para garantir o aumento do fluxo sanguíneo para os músculos esqueléticos que vão estar correspondentes às necessidades metabólicas.